Luizinho, 12º domingo do tempo comum, é isso? Isso mesmo, Fábio, isso mesmo. É um domingo que chama a atenção nossa sobre a nossa responsabilidade com relação à evangelização. Você veja o trecho de Mateus, nós estamos no capítulo 10, versículos de 26 a 33. Ele continua a leitura do domingo passado. Então, só recordando, o domingo passado, Jesus pegou seus discípulos, escolheu 12 discípulos e os fez apóstolos, quer dizer, missionários. Deu para eles uma missão. Ainda era aquela missão inicial, quer dizer, é um estágio missionário, não era bem a missão que foi dada no final do Evangelho de Mateus. O finzinho do Evangelho de Mateus é o envio, realmente, para o mundo inteiro. Então, Jesus se escolheu e foi aconselhando, dizendo para eles o que eles iam fazer, anunciar o reino de Deus, com aquele poder de curar, de libertar as pessoas. E aí, então, Jesus continua. É um dos discursos que nós encontramos no Evangelho de Mateus. O primeiro discurso é o Sermão da Montanha. O segundo é esse, que é chamado o discurso missionário. O que Jesus diz aqui? Olha, nós estamos aqui. Estou ensinando vocês. Aquilo que vocês estão ouvindo aqui, em segredo, assim, juntos, só nós, vocês vão proclamar para todo mundo. Então, aqui a gente entende o que Jesus disse, né? O que eu vos digo, na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Então, a gente entende que Jesus disse, preparou, ensinou, explicou. Agora eles tinham de levar para os outros, porque a palavra de Deus, como diz São Paulo, não está aprisionada. A palavra de Deus, ela é para todo mundo, destinada para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as gentes. Então, nós recebemos essa missão dos apóstolos, ela continua em nós que somos batizados e batizadas. Nós temos de ser aqueles que proclamam realmente o ensinamento de Jesus, o caminho de Jesus melhor para todas as pessoas. E, para isso, é preciso ter coragem. A gente não pode ter medo, não. E nós temos aqui Jesus repetindo nesse trecho aqui, 3 vezes, não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo. Veja, Jesus repete 3 vezes. E nós precisamos ter coragem. Nós devemos lembrar uma coisa muito importante. Nós temos um tesouro na nossa mão, que nós recebemos de graça. Foi Deus que nos deu. Tantas pessoas no mundo. No mundo hoje são 5 bilhões de pessoas, 6 bilhões. E nós temos essa graça de receber a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. E não somente conhecer a palavra de Deus, mas de viver a palavra de Deus. Isso que é o mais importante, não é verdade? Então, nós temos de fazer o quê? Não guardar para nós. Eu me lembro de uma palavra que eu ouvi antigamente, o cristão ou é missionário ou não é nada. Quer dizer, nós temos de ser o sal do mundo. Jesus falou para nós no Sermão da Montanha, temos de ser a luz do mundo. Então, nós temos de ter coragem, não ficar com medo. Tem gente que tem vergonha até de fazer, às vezes, o sinal da cruz na frente de outras pessoas. Não podemos ser assim, nós temos que ser pessoas destemidas, pessoas que têm coragem. E Jesus vai dizer, olha, vocês têm a presença de Deus junto com você, do Pai do céu. Jesus vai dizer, não se vende 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. A minha cabeça, realmente, são poucos cabelos, dá para contar logo. Mas a da Neide, aí, da Érica, o seu, isso é meio comprido, meio complicado, né? Mas o que acontece? A Deus, e que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer o seguinte, Deus está conosco, Deus nos acompanha. Nós temos a força de Deus para enfrentar tudo, não ter medo, não. E depois, Jesus vai dizer, vocês têm vergonha de levar a minha palavra para os outros? Eu também, quando, junto do Pai, eu vou dizer, eles negaram a palavra. Por isso,
o senhor veja como é que vai tratar esse pessoal, né? É muito interessante esse trecho, muito interessante, porque é uma chamada de atenção muito forte. Nós temos que ter coragem e proclamar a palavra de Deus, dizer o ensinamento de Deus, quando a gente tem, naturalmente, ocasião, oportunidade. Não ter vergonha da palavra de Deus, do caminho de Deus. E olha como isso é importante nos dias de hoje. O Jesus vai ensinar para nós o que é o mais importante. Jesus ensina para nós que o mais importante é o amor a Deus e o amor ao próximo, né? E ele vai dizer que nós seremos reconhecidos como realmente discípulos de Jesus se nós vivemos a caridade, o amor fraterno. Agora, no mundo de hoje, nós estamos aí observando coisas muito ruins. Nossa sociedade está dividida. Por causa de quê? Questões políticas. Essa divisão existe, as pessoas são diferentes. Mas agora a gente começar a achar que o outro que tem opinião diferente é inimigo da gente, tratar como inimigo, xingando e maltratando, inventando mentiras. Isso daí não é de Deus. Nós temos de proclamar qual é o caminho de Deus. Nós temos de nos amar, nos querer bem, construir um mundo baseado na solidariedade, as pessoas se respeitarem, tudo isso. E outra coisa, né? Mostrar o que afinal de contas, Jesus veio fazer para nós. Esse é o anúncio. Nós anunciamos não ideias, nós anunciamos uma pessoa. Isso que é evangelização. Anunciamos quem? Jesus Cristo. E Jesus vai aparecer aqui, veja, na segunda leitura, que é muito, muito bonita, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15, quando São Paulo vai dizer, olha, pelos nossos primeiros pais, por Adão, como ele diz, né, entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou a morte. Mas o que aconteceu? Né? Jesus veio nesse mundo para nos libertar. Então ele vai terminar esse trecho de uma maneira tão bonita. Ele diz assim: a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior, veja só, foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Então a graça de Deus se derramou sobre nós, que é a salvação que Jesus trouxe para nós, que é vamos mais uma vez, mas muito mais superior ao que aconteceu com a humanidade que entrou no pecado. O que foi o pecado? A pessoa se coloca no lugar de Deus, a pessoa se acha Deus, né? E eu, esses dias atrás, estava começando a ler um livro que está sendo muito vendido por aí, de um tal de Harari, é um judeu que é professor na Universidade Hebraica lá de Jerusalém, ele dizendo que o homem vai ser daqui uns 20 anos vai ser imortal. Agora vem um coronavírus aí, mostra que o homem é imortal, coisa de cima nenhuma, né? Quer dizer, esse desejo de ser Deus, né? Isso é muito triste. Então, você oprime o outro, você quer ser mais que o outro, você derruba o outro, você é senhor de vida e de morte do outro. Isso é o pecado que entrou no mundo. E o que Jesus veio fazer para nós? Veio nos libertar disso, das consequências de tudo isso. Então nós temos que anunciar. E como é que é esse caminho? Porque Jesus não é um monte de ensinamentos. Jesus é um modo de vida. Quer dizer, como que a gente se comporta com Deus, como é que a gente se comporta com os outros e como é que a gente se comporta também com a natureza, com o planeta em que nós estamos vivendo. Veja, portanto, isso daqui, nós precisamos ter coragem, porque é um pouco remar contra a corrente, né? Que hoje estão ensinando tantas coisas. E eu vejo essa pandemia que assolando o mundo como uma grande lição que nós estamos tendo. Naturalmente não foi Deus que mandou isso. Deus não quer o nosso mal, não. Não é.
Isso não cabe na cabeça de ninguém, muito menos de Deus, não é? Mas Deus permite certas coisas, porque o mundo achou que tinha, com dinheiro, com a economia, ia resolver todos os problemas. E veja só, né? Vem aí um negocinho que ninguém vê, e desmantela todo esse mundo, né? É todo mundo coçando a cabeça, como é que vai se reerguer tudo isso? Então, ter coragem de anunciar a palavra de Deus. E nós temos um exemplo que é dado na primeira leitura, que é Jeremias. Então é tirado do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, desculpe, versículo 10 a 13. Jeremias foi um cara, vamos dizer assim, né? Foi um homem que sofreu muito na vida. Por quê? Deus deu uma missão para ele de levar a palavra divina para as pessoas, para o rei, para as lideranças, para o povo. E foi muito complicado, porque o pessoal estava com a cabeça virada, né? Então ele sofreu, foi flagelado, foi jogado num poço que não tinha água para morrer de fome. Olha, foi contrariado a vida inteira. E ele então, ele fala do sofrimento que ele passou, e eu vi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando medo em redor, não é? Pessoal dizendo, vamos denunciar. Quer dizer, queriam matar, ou não conseguiram matar o Jeremias, porque deu um remorso na cabeça do rei e não deixou, né? Mas ele diz, mas o Senhor está ao meu lado. Então ele tinha certeza que Deus estava do lado dele. Como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Então essa confiança, a certeza que Deus estava do lado dele. E depois ele termina convidando, cantai ao Senhor Deus, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem da mão dos malvados. Veja, portanto, é interessante. Se você notar o esquema desse trecho do Jeremias, é muito parecido com esse trecho do Evangelho que nós dissemos. O que Jesus disse? Vocês têm de proclamar aquilo que vocês estão aprendendo, vocês têm de levar para os outros. Agora, não tenham medo, vocês vão encontrar barreiras, e encontraram mesmo, né? Agora, se Deus está com vocês. A história dos pardais, do cabelo da cabeça da gente. Quer dizer, Deus não nos abandona. Nós temos uma força que é realmente muito grande, porque é Deus que nos acompanha nessa missão. Nós temos muitos exemplos de pessoas que viveram isso. Nós temos, por exemplo, Paulo. Paulo é o exemplo do missionário, do evangelizador. Paulo, quando ele se encontrou com Jesus, mudou a vida dele, e ele realmente, ele dizia, né, o amor de Cristo nos constrange, né? Ele dizia, ai de mim se não evangelizar. Ele tem palavras fortes assim, justamente para mostrar o que ia no coração dele. Que beleza, né? E ele enfrentou realmente, olha, o que ele enfrentou de perseguições, foi flagelado, foi tido como morto, apedrejado, né? Olha, foi depois, tentaram matá-lo, não conseguiram, depois foi para Roma, e ele não teve medo, porque Deus estava com ele. E é interessante, eu estava preparando aqui essa conversa com vocês, também a homilia de amanhã, e eu me lembrei das cartas que ele escreveu para os companheiros dele, para Timóteo e Tito. Para Timóteo ele escreveu 2 cartas, porque Timóteo realmente foi a mão direita, o braço direito de Paulo, né? E na segunda carta a Timóteo, ele diz uma coisa que eu achei tão interessante, porque cabe bem dentro do tema de hoje. Então, no capítulo 1 da carta a Timóteo, versículo 6, ele diz assim, 6 em diante, não é? Por isso quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos.
Agora veja só, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Veja só, Deus não nos deu um espírito de covardia. Um cristão, uma cristã que tem vergonha de falar de Deus, olha, esse não é um cristão verdadeiro, não é uma cristã verdadeira, não. Cristão verdadeiro é aquele que acredita no poder da palavra de Deus, na força de Deus, na presença de Deus e anuncia, mesmo que seja contra a corrente. Porque hoje, não é só hoje, a gente fala hoje, mas antigamente também eles diziam hoje, antigamente não era assim, né? O mundo é mais ou menos igual, né? O pensamento, em geral, às vezes, é muito contrário ao pensamento de Deus, da palavra de Deus. E nós, se não tivermos cuidado, nós nos deixamos levar por isso. Nós nos apaixonamos por certas coisas e nos comportamos não como cristãos ou cristãs. E nós temos de, primeiramente pela vida, anunciar a palavra. Porque você fica falando e não vive, não procura viver, é claro que a palavra perde toda a força. Mas se você procura viver, não estou dizendo você vive, você procura viver, aí a palavra tem força, né? É muito, muito importante isso. Esse domingo, portanto, ele traz para nós muitas coisas, não é? Me lembro quando, em 2007, houve aquela conferência geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Eu tive a oportunidade de ser um delegado lá da conferência. E foi insistido muito por isso, com esse tema. Você quer seguir Jesus Cristo? Você quer ser discípulo de Jesus? Você tem de ser também um missionário, uma missionária. Quer dizer, a palavra de Deus não pode ficar só para nós. A palavra de Deus foi feita para se expandir, para ir para o mundo inteiro. E isso está confiado a nós. E nós podemos fazer isso sem sair aqui de Santa Fé ou do lugar onde você mora, ou da sua família, quando você realmente procura viver e quando tem oportunidade, você fala dessa palavra, fala o caminho de Deus, o caminho que Jesus deixou para nós. Porque, afinal de contas, ser discípulo de Jesus é um modo de viver, é um estilo de vida. É isto. E nós temos de mostrar que é o caminho. Não há outro caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Então, Fábio, eu acho que a gente poderia dar um esquema assim para as pessoas que vão fazer homilia nesse domingo e também para a gente, afinal de contas, pro proveito próprio também. Nós podíamos dizer assim, olha, a partir do Evangelho, o que Jesus disse para nós? Ele disse para nós que nós devemos ter coragem e anunciar a palavra de Deus. E não ter medo, porque Deus está conosco. E o que nós vamos anunciar? A nossa salvação é a segunda leitura. O pecado entrou no mundo, mas nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo, que nos libertou do pecado e da lei. Nós somos filhos e filhas de Deus. O que Jesus fez por nós é muito maravilhoso, muito mais importante do que aconteceu com a entrada do pecado no mundo. Nós queremos exemplos, temos a primeira leitura, Jeremias, um homem que foi fiel à palavra, não teve medo, embora sentisse às vezes o peso da palavra, mas Deus estava com ele. E ele então vai convidar todo mundo a louvar a Deus, porque não abandonou uma pessoa que estava anunciando a palavra de Deus, parecia abandonado de todos. E quiserem mais exemplos, pega o exemplo de São Paulo, né? Um exemplo belíssimo, de um homem que não teve medo, não tenhais medo, né? E depois, se você quiser mais exemplos, pega esse trecho da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala, né, justamente disso, Deus não deu para nós um espírito de covardia. Nós não podemos ser covardes.
Nós temos que ser corajosos. Corajosos. Nos Atos dos Apóstolos existe uma palavra grega que é usada para isso, que é parresia, quer dizer, destemor, não ter medo, enfrentar, sabendo que a força de Deus é muito maior do que tudo. Tá certo? Tá muito certo. Eu estou aqui atendendo, mas prestando atenção, porque é muito gostoso ouvir todos esses ensinamentos. E eu estou vendo aqui, Dom Luizinho, que muitas coisas que a gente já comentou aqui hoje sobre o medo, tudo. Olha, o Espírito Santo, pela graça de Deus na palavra, vem confirmando, né? Assim como que realmente é viva, a palavra de Deus é viva, né? Vai fazendo que vai se confirmando e vai mostrando para a gente a verdade é essa, né? E mostrar que a verdade não é só dizer eu creio, mas a verdade é vida. É vida, quer dizer, né? Então a gente tem de transformar em vida isso que Jesus disse para nós. Porque isso que é importante, tá? Porque tem gente que às vezes fala bonito, etc, mas às vezes vai prejudicar o outro, vai xingar o outro, vai injuriar o outro, vai dividir a comunidade. Quer dizer, então, a palavra de Deus não está se tornando vida na vida daquela pessoa. Então, nós temos que procurar não olhar os maus exemplos e nem condenar ninguém, mas a gente ter muita atenção consigo mesmo. Quer dizer, a gente perguntar sempre, o que é a palavra de Deus transformando na minha vida? Como é que estou vivendo o mais que importante, que é o amor fraterno? Como é que estou vivendo com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos? Como é que estou vivendo com os meus amigos, também com os inimigos, né? Que a gente não deve ter, mas às vezes o outro é inimigo da gente, sem querer que ele seja inimigo, né? Então, como é que a gente realmente está vivendo isso? Porque a palavra de Deus lembra de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Começo do Evangelho de João. Aí a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus, que nós lemos, que nós ouvimos, ela não pode ficar no ar. Ela tem de se encarnar na nossa vida. Nós temos que viver essa palavra, porque daí a palavra se torna vida, né? Não é somente som. Porque o som é um barulho que faz aqui na garganta da gente, tem as cordas vocálicas, tem o fôlego, o sopro, né? Então as cordas vocálicas, elas soam e vão, não sei, é som. Agora, quando o som expressa realmente uma ideia, aí então é palavra. Então, a mesma coisa, quer dizer, a palavra não pode ficar só ser som, tem de ser realmente encarnada na vida da gente para se tornar um instrumento de salvação, né? Isso, não é verdade? Isso mesmo. Tem que ser viva, né? Tem de Viva ser na viva. nossa vida. É uma Vida. palavra viva. É Exato. Jesus falando agora. É Jesus colocando agora. Mostrando agora. Para que jeito a gente tem que viver, né? Exato. Isso vale muito. Você veja, agora estamos num momento de pandemia. Parece que aqui no Paraná agora a coisa começa a se complicar. E então tem muita gente que vai ficando com a cabeça meio atrapalhada, né? Pensando, você liga a televisão, é Covid-19, e às vezes essas brigas políticas que também enchem as paciências, as pessoas ficam preocupadas, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? Se a gente não tomar cuidado com a cabeça da gente, a gente pira. E aí passa a pandemia, né? E a pessoa fica com consequências. Depois vai precisar ir em psicólogo, quando não tem dinheiro, vai tendo consequências. Então, precisamos ter serenidade. É um momento difícil, mas como é que a gente enfrenta isso? Com serenidade, com calma. Deus está conosco, nós vamos tomando as medidas, né? E, se Deus quiser, isso passa. Daqui no ano que vem, nós estaremos novamente com a nossa vida normal. Sim. Então, a gente precisa, a palavra de Deus, ela é muito importante em todos os momentos. Ontem, na missa da noite, do Sagrado Coração de Jesus, eu me lembrei e contei para o pessoal. Em 1978,
Eu fiz uma viagem, foi à China e alguns países vizinhos lá. Eu estive na Tailândia. E uma das atividades, nós fomos visitar um cultivo de ostras. A ostra tem a casca, né, a concha, ela vive dentro da concha, né? E o que acontece com a ostra? Quando, às vezes, entra um grão de areia dentro da concha, ela se sente muito perturbada, porque para nós um grão de areia é um grão de areia, mas ela é pequenininha, né? É um atrapalho muito grande na vida dela. Então, o que a ostra faz? Ela vai soltando uma substância para envolver aquele grão de areia, para ele não perturbar. E vai envolvendo, é a pérola. Uma coisa preciosíssima, né? E até lá no cultivo, lá era interessante, eles colocavam umas pedrinhas, assim, bem redondinhas, porque as pérolas ficavam bem redondinhas, bem bonitinhas, né? E, puxa vida, que lição para nós, né? Nós às vezes estamos num sofrimento, etc., fica lamentando. Por que a gente não faz que nem a ostra, né? A gente vai construindo em volta daquilo uma proteção à fé. Né? A gente vai construindo e sai realmente uma coisa preciosa. Depois, o final, realmente você sabe que uma pérola bem redondinha, com brilho certo, custa um dinheirão, né? Tem um valor, então, né? tem um valor grande. Assim também, quando a gente sabe trabalhar o sofrimento na nossa vida, a gente sai muito mais valioso, né? Diante de Deus e também diante dos outros, né? Verdade. É isso. É isso, né, Dom Luizinho? Pois é, Dom Luizinho. Aprender. Dom Luizinho, eu vi esses dias, tem uma postagem correndo pela internet aí, e faz uma reflexão bastante interessante. Nós estamos vivendo esse momento, tirou o ser humano, né, como o senhor falou aí a respeito desse momento da pandemia, tirou o ser humano da zona de conforto dele. Exato. Né? Ele tinha o costume de fazer tudo, levar a vida do jeito que ele queria, ele não está podendo fazer tudo que ele queria. Mas olha que interessante, a pessoa faz uma projeção, ela fala assim, imagina que você tivesse nascido no ano de 1900. Quando você tinha 14 anos de idade, se você tivesse nascido no ano de 1900, com 14 anos de idade, você teria visto a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que para quem era europeu, foi uma coisa terrível. 22 milhões de mortos, aproximadamente. Logo depois, veio uma pandemia mundial, que foi a gripe espanhola, que alcançou o mundo inteiro e matou perto de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Você está ainda vivo, com 20 anos de idade, apesar de tudo isso. Quando você tem 29 anos, vem a crise econômica mundial, o craque da Bolsa de Nova York, causando inflação, desemprego e fome no mundo inteiro. Quando você tem 33 anos de idade, os nazistas alcançam o poder. E quando você tem 39, eles começam a Segunda Guerra Mundial, que levam à morte 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Nesse período, quando termina a Segunda Guerra, você tem 45 anos de idade. Logo em seguida, quando você tem 52 anos, começa a guerra na Coreia. E depois, quando você tem 64 anos, a guerra do Vietnã. E quando você tem 75 anos de idade, termina a guerra do Vietnã. Olha só quanta coisa aconteceu. E a gente olhando para isso, é claro, o nosso mundo está sempre... Ainda tem isso aqui, ainda vai longe. Mas para nós lembrarmos que o mundo já passou por muita coisa ruim. Exato, né? E quando nós temos a oportunidade de passar por algo desse jeito, ainda sem ter tanta catástrofe, basta que a gente, né, como a gente brincava no começo aqui do programa com a ministra Neide, né, vamos tomar as medidas necessárias, mas não há necessidade, né, Dom Luizinho, de paranoia, de ficarmos com tanto medo, né, não precisamos nos expor, temos que tomar cuidado. Uma pessoa, por exemplo, no meio da guerra, não saía no meio do tiroteio andando de um lado para o outro.
é uma coisa parecida, mas nós não estamos tendo bomba caindo aqui em volta da gente, né? Nós temos esse vírus terrível, mas nós podemos tomar as medidas necessárias e seguir a nossa vida, principalmente olhar para onde precisa, que é isso que o Dom Luizinho vai fazer. Para a gente que todos sabem, né? Olhar para Deus, olhar para as coisas de Deus, olhar para a Bíblia, né? E ver que lá a gente pode ter esperança, né? A vida é melhor do que a gente pensa. E está acontecendo uma coisinha aqui e logo vai passar. E aí, a hora que passar, o que isso acrescentou na nossa vida, né, Dom Luizinho? Exato, melhorou a minha fé, melhorou a minha forma de relacionar com as pessoas, me deu mais... me fez valorizar mais a vida. Então, isso é importante a gente ver o que trazemos de bom disso tudo, né? Exato, é tirar a pérola do sofrimento. A né? pérola do sofrimento, Exato, exatamente. É isso mesmo. Dom Luizinho, nós estamos com o nosso tempo, eu nem olhei pro relógio, eu fiquei de costa pro relógio aqui que eu não quero nem ver ele. Eu quero só escutar o Dom Luizinho. Mas, Dom Luizinho, nós queríamos pedir esse presente que o senhor nos dá todo sábado, essa bênção para nós e principalmente para o nosso ouvinte. Não tem dúvida, para você, para a Neide, para a Érica, para você que está ouvindo a gente ou seguindo pelo live, né? Desejando um bom sábado, um bom domingo, uma bela semana. Então eu vou invocar a bênção de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bênção permaneça para sempre. Amém.